Noite, boa noite, boa noite. E E aí, William? aí, Gabriel? Boa noite a todos aí que estão presentes. Dá para ouvir aí? Tá tranquilo? Tá ótimo. Só acertar aqui. Também Tá bom. estou acertando aqui o meu esquema aqui. Evitar pra acertar aqui também, velho. Peraí, eu vou fazer só uma mudança aqui rapidão. Beleza, vai. Isso. Deixa eu ver. Agora tá bom. Maravilha. Maravilha. Já fixei aí nos comentários aí, para quem estiver chegando, para adicionar nosso novo perfil aí, que é Live dos Historiadores, que é justamente aí o nosso perfil criado para desenvolver esses nossos projetos de lives sobre temas variados aí da história, né, cara? E o Sim. nosso, deixar claro aí para todo mundo, que é um projeto que os alunos nos incentivaram, né? E para matar a saudade mesmo. E a gente gostou da ideia e a gente está praticando consideravelmente, né, mano? E Já, deixar claro para quem tá entrando aí, né, velho, o que a gente fala sempre, questão de popularizar o conhecimento histórico, né, velho? A gente percebe que é, ainda é muito distante, né? A questão da cultura do futebol não se debate, política não se debate no nosso país, né? Então acho que a história contribui um pouco com isso também, né? verdade, Me vem a isso também. isso aí. Bem, então vamos nessa, vamos começar pelo. Porque tempo é curto e o tema é longo, velho. Sim, sim. Muito obrigado pela presença de todos aí já. Então vamos iniciar, certo? Para quem não conhece a gente, somos aí professores da rede estadual, o William da rede municipal também, né? Somos professores de história, eu história e geografia, e o tema nosso hoje é futebol, né? Futebol e política. Será que será que a gente pode debater sobre isso Não sem só falta? pode, como deve, né? Sim. Então, então nós temos aí um tema grande, tanto que nossa proposta inicial era nós falarmos aí da origem, falar da questão do racismo estrutural, né, dentro do futebol, falar de política e futebol, e nós íamos até falar de futebol feminino, mas vai ficar para uma próxima, porque essa live, esse tema vai render longas lives ainda, né? É bom explicar para o pessoal que a gente optou por fazer uma live só para o futebol feminino, porque eu acho que é um tema muito bom e um tema muito importante para ser tratado como um tópico de uma live, né? A gente achou que não é importante a gente reduzir esse assunto a um tópico, né? Então, só para quem está acompanhando aí saber que vai ter a live comentando sobre o futebol feminino especificamente, né? Tranquilo? Então, Beleza. Quando você quiser, a gente já pode começar. A gente pode começar falando da origem da bola aí. né? Então a gente vai pela origem, né? Posso dar o papel inicial aí? Fica à vontade, velho. Demorou? Então, assim, pessoal, a gente vai começar falando um pouquinho da origem do futebol, né? Entre os historiadores, vou deixar claro que há um certo debate de onde o futebol tenha surgido, tá? Por quê? Tem uma visão eurocêntrica e uma visão não eurocêntrica, né? A não eurocêntrica tenta identificar elementos próximos do futebol em datações que vai até 2500 a.C., né? Então essa visão, esse lado histórico, ele mostra que o futebol, algo parecido com o futebol, né? Surgiu na China há 2500 a.C., e tem uma curiosidade sobre isso, porque o que é a bola de futebol? É a cabeça dos oponentes, né? Daqueles que eram derrotados, eles jogavam a bola com a cabeça dos soldados, né? Que eram derrotados. E aí tem uma outra visão também, isso é amplo, de algo parecido com o futebol também entre os maias, né? Que no Império Maia ali, eles tinham um jogo do qual eram dois agrupamentos, tá? E esses agrupamentos se enfrentavam
né? E é levado tão a sério que o time que perdia, o capitão era morto, né? Era simplesmente morto, né? Então, esse é o ponto que vê ao futebol como algo mais anterior ao contexto da Inglaterra. Qual é a citação, qual que é o senso comum, né? A gente fala que o futebol foi uma invenção dos ingleses, tá? Por que isso acabou se tornando, né, com algo do senso comum? Porque foi na Inglaterra que surgiu as regras do futebol, né? No século XIX, os ingleses eles desenvolvem as 13 regras do futebol, tá? Essas regras, só para quem está assistindo saber, elas vão perdurar até 1930, 1929, né? E tem uma curiosidade por trás disso. Qual é a questão? O futebol, ele é um dos esportes que surge como uma forma de conter o lado mais, né, selvagem do ser humano, né? A criação do futebol na Inglaterra está muito ligada ao fim dos conflitos ali, final do século XVIII, começo do século XIX. Então eles passam a enxergar o futebol como um esporte que possibilita as pessoas soltar seu lado mais selvagem, seu lado mais feroz. Então, o futebol na Inglaterra ele tem uma leitura de um historiador chamado Norbert Elias, né? Ele fala um pouco disso, né? O Norbert Elias ele fala que o futebol começou a ser aceito e ampliado como uma forma também de conter, de contenção do lado mais selvagem do ser humano, né? Um ponto importante outro ponto importante, perdão, é que o futebol, com a profissionalização na Inglaterra, ele facilita e facilitou muito os historiadores a entender um pouco do movimento operário ali, né, no século XIX. Se a gente pegar os clubes ingleses, vou dar aqui alguns exemplos. O Arsenal e o Manchester, né, que são os times lá, talvez os mais conhecidos da Inglaterra, eles têm uma origem operária, né, de primeiro momento. Né? No segundo momento, quando eles percebem que o futebol pode ser capitalizado, né, empresários vão lá, adquirem esses times de futebol. E aí tem um ponto, só para fechar essa parte da Inglaterra, que eu acho interessante. Alguns aqui que estão assistindo a live talvez já tenham visto um filme chamado Hooligans. Né? E o Hooligans ele trabalha com a questão da torcida do West Ham com a torcida do Millwall, né, na verdade. Né? O West Ham e o Millwall, né, se eu estiver falando errado, depois alguém me corrija, né? Eles são clubes da Zona Leste da Inglaterra. Só para ter uma noção assim, da Zona Leste de Londres, perdão. E só para ter uma noção, a Zona Leste de Londres é tipo a Zona Leste de São Paulo, assim, guardadas as devidas proporções. Questões sociais, né? E eles passam a rivalizar não só pelo bairro que eles fazem parte, por estarem próximos, mas por serem times de origem operária, né? E teve um contexto que teve uma greve em Londres, né? E o West Ham os operários foram presos e o Millwall, que é o adversário, não apoiou essa greve. Então isso foi a válvula de escape para ter uma rivalidade que, na época dos hooligans, quando os hooligans estavam no auge, assim, né? Tanto os hooligans ligados ao West Ham, tanto ligados ao Millwall, eles eram os mais violentos, assim, né? Então o futebol ele tem esses contextos assim históricos e políticos, né? Bem interessante, né? Você quer seguir a parte da vida do futebol? Eu quero fazer um adendo na história da questão inglesa, cara. Eu dei uma pesquisada também nessa origem e a prática de futebol claro, os ingleses têm essa questão de criação das regras, etc. Mas os caras já praticavam muito antes, inclusive pela plebe, né? Vale lembrar que a nobreza inglesa não gostava de futebol. A nobreza Sim, inglesa gostava de arco e flecha, de equitação, né? Que é o hipismo de hoje, né? Que é a prática com cavalos, etc. Vale lembrar que a própria igreja condenou o futebol como uma forma dos camponeses se rebelarem, né, cara? Que eles eram selvagens, que eles eram violentos, etc. E no futebol eles expressavam isso. isso. Inclusive,
igreja, cara, a igreja foi contra o futebol justamente porque os homens deixavam de ir para a igreja para jogar futebol. Ou seja, o futebol era mais importante que a religião. E falar Sim, de futebol mais importante que a religião entre os séculos 16, 17, 18 era um pecado, né, meu irmão? Coisa, é, coisa de louco. sim. É isso Você aí. quer dar continuidade, ô Leandro? Posso Na sim, cara. no futebol no Brasil, você toca o barco aí. Para dar continuidade a isso, já que começou lá nos ingleses, a gente tem a figura do Charles Miller como o cara que introduziu o futebol no Brasil, né, cara? Vai lembrar que o Charles Miller é paulista, era paulista, né? De família nobre, é claro, né? E foi estudar na Inglaterra no período da escravidão no Brasil. O Brasil era uma monarquia escravocrata. Ele sai do Brasil, vai estudar na Inglaterra, conhece o futebol pelos ingleses. Vale lembrar que é branco e rico, né? O Sr. Charles Miller. Volta para o Brasil e introduz essa prática de esporte no Brasil. Quem pratica esse esporte no Brasil? Isso tem que ficar claro. Inicialmente são os brancos da elite. Né? É aí que a gente vai até adentrar na questão racial do Brasil referente à prática do futebol. Né? A burguesia, inclusive lá na Inglaterra, via com esse passatempo com maus olhos durante a Revolução Industrial, né, cara? Que até mesmo esses operários que jogavam futebol, eles davam uma reprimida justamente porque os caras se machucavam, né? E o operário machucado não trabalha. E se não trabalha, não rende lucro. Se não dá lucro, não serve para eles. Né? Porém, Exatamente. porém, aqui no Brasil, o contexto é diferente. Porque a prática de esportes, não só de futebol, mas de outros esportes em si, era justamente a demonstração de saúde, de soberania, de supremacia, etc. Né? Então, quando o futebol chega no Brasil, ele chega para ser praticado pelos brancos e pela elite. Né? Claro, né? O... Muito se. Principalmente no Porto de Santos, onde tinha chegada de mercadorias, etc., as camadas populares começaram a jogar futebol. Justamente os trabalhadores do porto começavam a jogar contra os imigrantes que vinham nas embarcações. Nisso também se fundou o Santos Futebol Clube. Para quem tem essa visão, né? Só Claro. ô, Leandro, desculpa te interromper, mas já te devolvo a bola. A criação dos times que estão atrás de mim aqui, o River e o Boca, também tem a ver com esse contexto de foram times fundados em zonas portuárias, né? Nesse contato com os imigrantes também. Então, a criação do Santos, por exemplo, é muito parecida com a criação do Boca e do River, por exemplo, Sim. né? Tocar o barco. Então, aí nessa linha de prática, cara, vale lembrar contextualizar o Brasil nesse período, né? O Charles Miller chega aqui em 1894. E isso tinha acabado de finalizar aí a questão escravocrata. A abolição da escravidão era praticamente crua ainda, né? Um negócio bem recente. E aí a gente tem a questão dos cortiços, né? Das moradias precárias que os negros habitavam, porque não houve reforma agrária, né? Acaba a escravidão, jogaram os negros em qualquer lugar e vocês que se virem aí, né? E a chegada de imigrantes, então colaborou para uma série de fatores de crises sanitárias, né? Eu até fiz uma pesquisa sobre a questão de urbanização do Rio de Janeiro e no começo do século XX, o Rio de Janeiro foi considerado o pior lugar na questão da tuberculose. A Sim. tuberculose, entre os anos de 1900, entre 1905 até 1920, foi a cidade que mais matou por tuberculose. Devido às moradias precárias, todo esse processo que a gente conhece, né? Que se nós adentrarmos nesse assunto, a gente vai longe ainda. Mas por esses fatores, aí o Rodrigues Alves, que era o presidente da época, entre 1902 e 1906, se eu não me engano, ele criou uma política pública de urbanização, inspirado em Paris, né? Para variar, para criar praças públicas para a prática de esportes. A questão é,
quem passava para praticar esportes em praças públicas eram justamente as camadas populares. E as camadas populares eram constituídas por negros, mestiços, até brancos, mais pobres. E eles praticavam futebol nessas praças públicas. É comum até hoje, alguns lugares ainda em São Paulo tem algumas praças públicas, né? Como tem ali na Santa Cecília e tal. Nos bairros mais periféricos também a gente encontra algumas práticas do esporte ainda. E nessa linha, cara, brancos e negros passaram a se enfrentar. Justamente que as elites praticavam futebol nos seus clubes, né? Uma vestimenta apropriada, enquanto que os negros e os pobres eles tinham que se virar com o que tinham. Né? Para os brancos elitistas enfrentar os negros, era uma questão de mostrar soberania, mostrar riqueza, né? E mostrar mesmo essa desigualdade social que existia entre ambas tanto as etnias quanto as camadas sociais, né, mano? Então, velho, nesse período, principalmente no Rio de Janeiro, começaram uma série de rebeliões contra os negros que iam jogar nessas praças públicas. Tanto que os negros que fossem, por exemplo, se esbarrassem durante o jogo num branco e machucassem um branco, a polícia estava autorizada a descer porrada nos caras. Só para se ter Sim. ideia. E Bizarro. a questão é tão maluca, é tão louca, que aquilo que a gente considera hoje como futebol arte surge daí. Do momento de repressão dos brancos sobre os negros. Porque os negros, para se esquivar de não encostar nos brancos durante o jogo, eles começaram a usar a ginga de capoeira no futebol. Maluco, né, cara? Sim. E nesse cenário, os caras começaram a desenvolver dribles diferenciados. Tipo, aquilo que a gente vê, por exemplo, que eu via o Ronaldinho Gaúcho fazer, por exemplo, um elástico, né? Que a gente vê, por exemplo, o Neymar fazendo, né? Um chapéu que o cara não vê a bola e o cara não consegue encostar nele, foi justamente a criação, no início do século XX, pelos próprios negros e pobres que tinham que jogar contra os brancos ricos e não podiam encostar nos caras. E aí começou, né, cara? Aí a galerinha da Zona Sul começou a tomar pau, né, da negrada, né, cara? Isso é fascinante, cara. Aí nessa linha, a gente já entra até na questão dos clubes. Ontem a gente fez uma prévia aqui da live, né? E você tava com a camiseta da Ponte Preta. Hoje você não tá com ela aí, né? Hoje eu tô com o do São Paulo. Como tá frio, eu coloquei uma blusa da Capa aqui, né? Que o Vasco da Gama há pouco tempo usava aí o uniforme da Capa, nem sei se usa ainda. Mas a gente tem alguns clubes atuais, da atualidade, né? Os primeiros que aceitaram negros não se encontram hoje na elite do futebol. Né? É até errôneo falar o Vasco foi o primeiro a aceitar, a Ponte Preta foi a primeira a aceitar. É um pouco até equivocado da minha parte. Né? A gente pode citar o São Cristóvão, a gente pode São Geraldo, se eu não me engano, que foram os primeiros clubes a aceitar negros para jogar futebol. Perdão. Profissionalmente, claro, profissionalmente depois da década de 40, né? Mas inicialmente receber negros nos clubes. Vale lembrar que os clubes só aceitavam brancos para jogar. Porque os brancos tinham condições, brancos ricos, diga-se de passagem, que tinham condições de pagar, né, o seu título no clube. E para aceitar os negros nos clubes, tinha que ser uma condição fora de padrão. Você até me mostrou um artigo que o próprio Vasco, que tem essa história de, de luta pelos negros dentro dos clubes, ele só aceitava negros que eram diferenciados. Entre escolher um branco e um negro com a mesma qualidade técnica, ele escolhia os brancos. Né? Isso é bom deixar claro, Leandro, porque o Vasco, toda vez que a gente debate essa questão do negro no futebol, o Vasco é exaltado a tal ponto como se fosse algo revolucionário, mas é diferente quando você vai estudar isso e percebe que não era um time de futebol que queria mudar um contexto histórico, na verdade era uma tolerância, né? Você tolerava negros que, de repente, tinha mais habilidade. E é bom deixar claro para quem está assistindo a gente que nesse contexto, por exemplo, isso no contexto do Vasco, se existia um branco e um negro
e o branco se sobrepôs, ambos fossem bons jogadores, mas o branco se sobrepôs mais um pouquinho acima do negro, meu, o negro não servia mais para nada, né? Então não foi uma questão assim, é muito comum a gente ver, a própria torcida do Vasco também coloca isso, né? Mas não foi uma questão, né? Foi importante, sim, para o contexto histórico, não tem como, né, tirar isso da história, né? Mas não foi uma questão revolucionária, foi uma questão de, meu, se tiver um negro, a gente coloca, sabe? Tipo, mas os preconceitos continuam existindo, tá? É bom deixar isso claro para quem está assistindo. Vou fazer um adendo que eu vi um comentário sobre o Né? elástico, que foi claro, quem criou foi o Rivelino, isso é incontestável. Eu citei o elástico como exemplo, porque é uma jogada diferenciada, né? E o rapaz que comentou, ele até colocou a questão do Leônidas da Silva com a bicicleta. Mas até mesmo o próprio Leônidas da Silva, ele, depois que ele parou de jogar bola, ele falou que viu um chileno fazer aquele movimento da bicicleta. Era um chileno naturalizado espanhol, se eu não me engano, só não me lembro o nome do rapaz agora. Tanto que se você for nos países vizinhos aqui do Brasil e falar de gol de bicicleta, eles não vão entender. Agora, se você falar um gol à chilena, eles vão saber o que que é. Que é Sim. justamente o primeiro gol de bicicleta, né? Claro, o Leônidas da Silva é incontestável, Diamante Negro. Mas a gente vai chegar lá, ainda foi um pouco longe A gente desse contexto vai. do da Silva, né, cara? Mas, dando continuidade a isso, a gente não, eu não posso deixar de falar da questão do Vasco, porque o Vasco foi um time que saiu lá do Rio de Janeiro, no caso, né? Saiu da terceira divisão, foi para a primeira e conquistou um título no Rio de Janeiro. Vale lembrar que nesse período não eram profissionais, eram amadores, né? O futebol não era visto como futebol profissional, passou a ser visto só na era Getúlio Vargas, né? Mas aí a gente vai entrar depois para justamente falar desse questionamento da política e do futebol, com os interesses, né? Então vamos deixar claro primeiramente a introdução dos negros no futebol. O Vasco, quando foi campeão em acho que 23, se eu não me engano, ele contava com cerca de 12 negros no clube, né? Os outros times, Flamengo, Fluminense e Botafogo, exigiram a exclusão desses 12 caras. O Vasco não aceitou e o presidente do Vasco mandou uma carta, conhecida como uma carta histórica, inclusive, né, cara? E não aceitava tirar os seus 12 jogadores negros do time só para jogar a liga. Aí entra a questão do futebol arte de novo. Em 1924, o Vasco fica fora da liga porque se recusou a, a tirar os seus jogadores. O público que ia para os estádios, ou os estádios da época, né, que eram pequenos, etc., diminuiu consideravelmente. Por quê? Porque o público ia para ver futebol arte, ia para ver ginga, ia para ver jogadas de efeito. Então o que acontece? Com os brancos não tinha isso, era um futebol pragmático, né? Futebol de resultados, né? Até hoje, quando você vê, por exemplo, o Flamengo jogar e você via o Corinthians do Tite, por exemplo, o Corinthians do Tite era um futebol pragmático. Ganhou tudo, incontestável. Mas ver o Flamengo jogar é maravilhoso. Por quê? Toque de bola, jogadas bonitas de efeito. Isso atrai público. Isso é inquestionável. E isso é histórico, né? Então, o Vasco fora da liga naquele momento diminuiu drasticamente o público, a galera começou a não ter aceitação. E o presidente do Botafogo chegou e falou: ó, pode colocar os caras do Vasco para jogar aí na próxima liga. Só que com uma condição: para eles jogarem, vai ter que passar pó de arroz na pele para parecer que é branco. E o Vasco aceitou. Ou seja, num primeiro momento os caras fizeram uma. Não aceito tirar os jogadores negros do meu clube. Mas depois sentiu a necessidade de fazer parte da liga. Falou, não, tudo bem, eles vão passar pó de arroz na pele para parecer branco. Alguns jogadores até alisavam o cabelo, outros jogavam de touca para não mostrar o cabelo crespo. Ou seja, o Vasco tem a sua parcela de ativismo, né?
referente à questão racial, mas também tem aí seu pezinho de, vamos assim dizer, segregação racial, né? E Aqui o em Rio, São Paulo, só para concluir, aqui em São Paulo, o primeiro time a aceitar negros no seu clube foi o Corinthians, né? São Paulo teve o cara que teve o destaque, foi o Leônidas da Silva, que o nosso amigo citou aí, agora eu perdi o nome do nosso camarada aí. né? Mas os outros clubes, o próprio Pelé, cara, o próprio Pelé teve dificuldades, por exemplo, para ser aceitos nos clubes. Um clube pequenininho, perto da cidade de Santos, que aceitou o cara, né? Isso a gente pode ir além, cara. Quantos treinadores de futebol negro você conhece? Quantos dirigentes negros você conhece? Quantos cartolas? Isso eu faço a pergunta não só para você, mas para todos que estão assistindo a gente. Pode parecer, é vitimismo, não é vitimismo não, né? Quantos estão aí, né? Justamente entra a questão classista da nossa sociedade, né, cara? É inevitável a gente não citar esses fatores. Pode falar aí, desculpa aí. não, eu vou contar duas coisas, Leandro. Eu acho que a explicação foi bem clara, velho. Primeiro, deixar registrado, né, a importância do Bangu, né, por ter sido o primeiro clube a escalar um negro, né, e o Bangu também teve um processo de luta muito grande nesse contexto também. Eles se negaram a participar de um dos campeonatos na época porque não queriam aceitar os negros que estavam inscritos pelo time, né. E o Bangu, nessa época, ele era um misto de um time formado por negros e ingleses, velho, né? Então, quer dizer, o Bangu teve esse papel também importante, então vou deixar registrado também a importância do Bangu. E uma coisa que a gente comentou ontem na pré-live, que eu acho legal, você comentou e depois eu fiquei refletindo sobre isso, né, velho? A situação dos negros era tão difícil no Brasil, nessa questão da aceitação, que até no processo de profissionalização do futebol, que aconteceu nos anos 30, muitos só viam futuro no futebol indo para países como Argentina e Uruguai, né? E olha que, pô, Então, pro cara se predispor a jogar na Argentina, até os dias atuais, só de você ser brasileiro, o cara já te chama de macaco. então, Você não e, precisa ter a cor da pele muito escura pro cara te chamar de macaco. Porque, e porque ele tem o conhecimento prévio da sua história, da nossa história, e sabe que nós temos de repente a sua pele é clara, mas a sua origem é negra. Então, e é, uma última pontuação que eu faço sobre isso, hoje eu estava levantando alguns dados, informações sobre o Real Madrid e Barcelona, né? Que a gente vai, se o tempo der certo aqui, a gente vai falar. Tiveram três ou dois jogadores do Vasco, nos anos 30, que foram vendidos para o Barcelona, só que eles não conseguiram se firmar no Barcelona, porque a torcida, devido ao racismo, né, não aceitava esses jogadores com a camisa do time. E olha que o Barcelona, ou quem está assistindo aqui talvez saiba disso, é um time que historicamente tem um processo de luta, tem um processo de estar atrelado a um pouco a linha da esquerda também, de questionar o franquismo ali na Espanha. Então, quer dizer, o ser negro no futebol ali no começo do século XX, até os anos 30, 40 ali, meu, é extremamente complicado e complexo, assim, de você conseguir se firmar como jogador e enxergar a possibilidade de crescer e ter sua vida, né, num time de futebol profissional, né? Então é bom deixar claro, porque isso também vem do processo do começo do século XX no Brasil, de esbranquiçar a população, né? Então qualquer forma, isso é importante destacar, qualquer forma de tentativa de mestiçar, né, nessa época, já não era aceito, já não era bem aceito. E isso repercutiu no futebol, né? Então, já que ele está falando aqui de futebol e política, é bom a gente relacionar essas nuances, né? Que o futebol está diretamente ligado à história do negro no Brasil também, né? Nesse começo do século XIX, começo do século XX. Tá? Elas não se separam. Não é porque o futebol entre aspas, concedeu uma concessão para os negros se firmarem, que significou que estava tudo bem, foi tudo,
tranquilo, que nem, não sei se você percebeu, né, Leandro? É muito comum a gente pegar os trabalhos, até acadêmicos, feitos sobre o futebol, e o autor do trabalho dá um ar de que, o futebol ali foi a democracia, né? Foi um esporte democrático, onde negros e imigrantes podiam, tal. Devagar, né? Não é bem assim, não, né? Com calma, né, cara? Vamos com calma que quando você contextualiza historicamente, você vê que não é bem por aí. Até Exatamente. para até para citar essa questão, para fechar um pouco aqui a questão do futebol brasileiro, nesse aspecto racial, tem uma. Nesse período mesmo, das ligas cariocas e tal, com a questão do Vasco, o presidente do Brasil, os presidentes do Brasil, nesse período, eles eram bem restritos referente à questão negra. Eles O presidente dificultavam. do Brasil, na época da década de 20, é o Epitácio Pessoa, é isso? É isso mesmo. A seleção brasileira, teve a seleção brasileira para jogar um sul-americano, né? Se eu não me engano, ia ser no Uruguai ou da Argentina, não me falha a memória agora, não tô lembrado exatamente. Isso, em Buenos Aires, na Argentina. E, e ele decidiu que nenhum jogador negro poderia ir, porque para representar o Brasil teria que ser a melhor sociedade. Sim, Ou sim, seja, partindo desse para esse viés agora político, a gente tem interferência de vários governos, vários políticos criando aí a nova sociedade no início aí do século XX, na Primeira República, já conceituando qual é a nossa sociedade modelo, o que eles deveriam seguir e ser seguidos também, né, para a construção de identidade por meio do futebol, né? Aí a gente já pode introduzir a nossa questão sobre política e futebol, né? sim. E a gente já pode partir para a questão da profissionalização do futebol, né? Que acontece no Estado Novo, tá? O Governo Getúlio Vargas. Pode continuar. pode Governo continuar. Vargas. Pode continuar. Bem, a profissionalização do futebol se dá ao meio do governo do Getúlio. É o Getúlio também que a capoeira até então era descriminalizada também, era vista como uma prática de pessoa sem alma, né? O Getúlio Vargas vai lá e consolida também a capoeira e torna legalizada. Mas uma coisa importante citar o Getúlio Vargas nesse momento, né? Quando se pensa em Getúlio Vargas, o que você pensa primeiramente? Uma pergunta? É uma pergunta. Eu lembro muito das questões trabalhistas, né? Da relação que ele busca ter com os trabalhadores, né? Qualquer filme que você vê do Getúlio Vargas, a frase que ele diz é o trabalhador brasileiro. A Isso. partir do momento que ele profissionaliza o futebol, ele cria o quê? Novos trabalhadores, né? E aí, querendo ou não, ele entra para a história da questão do trabalhador em vários cenários, né? Seja pela CLT, pelas leis trabalhistas, ou seja pela questão da profissionalização do esporte. Mas vale lembrar também que no futebol isso não tem quase valor. Você pode ver que se você fizer uma pesquisa aí, a maioria dos jogadores tem processo com os clubes e os clubes não pagam e fica por isso mesmo. Sim, sim. Justamente porque quem faz parte da dirigência desses clubes é uma galerinha que faz parte da elite. Então ela não tá nem aí se você vai ficar sem receber, entra com processo aí, o problema é seu, né? E Sim. assim a gente pode entrar em vários segmentos políticos e a participação de governos com o futebol. A gente pode dar um pulo mais alto, um pulo maior aí, um salto maior na história e sair lá do início da nossa Segunda República, assim é dita historicamente numa linha cronológica, né?
até mesmo do próprio Getúlio, a gente partir para a década de 60, para a década de 70, principalmente, que a gente tem o futebol como construção de identidade, de patriotismo, né? É, sobre os anos 50, Leandro, posso fazer um adendo aí dos anos 50? Eu acho que a gente não pode passar, cara, abatido sobre a questão da Copa de 50, né? E aí eu queria, como a gente tem um tempo limitado, não dá muito para aprofundar o que foi a Copa de 50, mas tem algumas coisas que eu queria pontuar. Primeiro, porque a Copa de 50 no Brasil é um fruto do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? A Europa se reconstruindo, pós-guerra, né? E aí a FIFA meio que fala, precisamos levar a Copa do Mundo para outro continente, né? E aí o Brasil se candidata, tal, e chega na América do Sul uma possibilidade, e essa Copa vem para o Brasil. Só que o que acontece, cara? Uma coisa que eu estava refletindo muito sobre isso enquanto eu estava estudando, né, pela live, é que esse discurso do Brasil, o país do futuro, né, ele é consequente muito dessa época também, né? O que acontece? A Copa de 50 vem para o Brasil com um discurso de uma modernização do país, né, para mostrar para o mundo, ó, tá vendo? O Brasil é o país do futuro, agora vai decolar o negócio, né? E aí, cara, eu queria só delimitar a história. Eu acho que, aproveitando que talvez quem está assistindo a gente aí tenha acompanhado, que ultimamente nos programas de esporte tem sido divulgado muita questão do aniversário do Maracanã, né? E aí o Maracanã, cara, ele tem um contexto muito interessante nessa época, né? O que acontece? Primeiro, com a confirmação da Copa de 50, na verdade, você tinha outras possibilidades de estádio na época, inclusive São Januário, né? Que era um estádio que era só reformar, enfim. E aí, nesse processo de querer mostrar para o mundo o novo Brasil, né? O Brasil moderno, né? O Vargas, nesse contexto, também já estava voltando também. Eles resolvem construir o que viria a ser o maior estádio do mundo, né? E aí, se você for pesquisar profundamente, você vê algumas coisas meio impressionantes sobre o Maracanã, né? Primeiro é que, para a época, o contexto da época, aquela cobertura que o Maracanã antigo tinha foi algo revolucionário, porque era uma estrutura de concreto que não tinha nenhuma sustentação. Então, no olhar da arquitetura e da engenharia, aquilo já foi um marco, né? Então, o Maracanã colocou o Rio de Janeiro no contexto internacional, assim, tipo, caramba, os caras têm o maior estádio do mundo e tal. E aí o que acontece, velho? Você vai revirando essas histórias e associando com a política, você vai encontrando alguns trabalhos. Por exemplo, tem um autor chamado Joel Rufino dos Santos, né? Que ele fala o quê? Olha como é muito parecido com o contexto atual. Que, primeiro, o único legado da Copa de 50 foi a formação de uma favela perto do Maracanã. Essa favela, ela não existe mais, porque de repente quem está assistindo a gente pode achar que está se referindo à favela da Mangueira, que é uma favela que fica atrás do Maracanã e não é. O nome dessa favela é a favela do Esqueleto. Por que a favela do Esqueleto? Cara, Brasil, sendo Brasil. Porque essa favela, ela foi construída sobre o esqueleto de um hospital que não foi, obviamente, terminado, né? E as pessoas pegaram o entulho do Maracanã, né? O entulho do que restou, do que tinha, e levantaram uma favela próxima próximo ao estádio do Maracanã, né? Então esse autor ele vai falando um pouco essa questão do que o único legado foi essa favela. E aí, cara, pra gente até fazer de repente uma comparação com 14, com a Copa de 14, né? O Rio de Janeiro não tinha a menor condição de receber uma Copa nessa época. Já é uma coisa, né? E aí tinha até uma brincadeira na época que dizia assim, ó, Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz, né? Então, você vê, cara, aí você começa a viajar nesse contexto, viajar não, né? A entender esse contexto, você vê que é muito parecido com o contexto da Copa de 14, né? A gente estava conversando ontem na pré-live e alguns corintianos vão ficar bravos com a gente aqui,
mas a gente estava citando o Itaquerão, né? Que é um estádio de 1 bilhão, num bairro que, meu, você sai 15 minutos do estádio, você vê bairro sem saneamento básico, bairro com diversos problemas que parece que aquele estádio surgiu meio que para mostrar um Brasil que não existe, né? Um Brasil que tentou se construir no discurso, mas na prática não era. E aí, um último ponto para te passar a palavra, eu acho que nesse ponto a gente teve 3 momentos, né? A gente vai chegar na Copa de 70. Os anos 50, a Copa de 50, a Copa de 70 e a Copa de 14. Eu acho que foram os 3 momentos que essa ideia do Brasil como país do futuro foram efusivas, assim, né? Isso é para mostrar para quem está assistindo a gente o quanto o futebol e a política andam juntos nesse país, né? Então, muitos dos momentos que se enxergava a possibilidade de o Brasil virar um país de primeiro mundo, está atrelado, sim, com a história da Copa do Mundo, com a história da seleção, com a história do futebol, né? Então é legal deixar isso claro para quem está assistindo a gente, o quanto os momentos históricos do Brasil vão se lineando com aquela coisa do Brasil, país do futuro, agora vai, né? Aquela coisa que existiu tanto em 50, tanto em 70, como eu disse ontem, né, na pré-live, embora um pouquinho abalado já, em 14 também se tinha esse discurso, né? Sim. Então, até o nosso camarada comentou aí, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Sim, mas o Brasil é um caso específico, né? Por exemplo, se nós pegarmos o contexto de ditadura no Brasil, se nós pegarmos a ditadura no continente, aqui no subcontinente da América do Sul, tanto Uruguai, Argentina, o Chile, foram ditaduras sangrentas aí, né? As ditaduras não duraram mais que 10 anos. No Brasil foram quase 21, cara, né? Aí você pensa, nós tivemos aí para aqueles que acreditam que foi uma revolução militar, na minha visão foi um golpe, né? E quem aceitava esse regime militar, né? No Brasil, no contexto brasileiro, após 1964? Aí nós temos uma tentativa de criar identidade com o povo brasileiro usando o futebol. Então, você criar a ideia de que futebol e política não se discute, religião não se discute, é justamente uma forma de você criar identidade e falar, ó, futebol é futebol, política é política. E eles estão aí, né, totalmente de mãos dadas, né? Se a gente pensar até mesmo na construção de estádios, do que vive uma construtora? De construção. As principais construtoras no Brasil, elas trabalham para o Estado. Trabalham para o Estado, construção de estádio é a solução para o futuro, cara. Então, se nós pensarmos até mesmo aqui lá em 1950, se a gente pensar aí a própria construção do Itaquerão, né, com a Odebrecht, etc., são empresas que trabalharam diretamente para o Estado, né? E aí a gente entrar na questão da ditadura no Brasil, falando principalmente da questão do milagre econômico, que o governo tentou, que fez com que as pessoas acreditassem nesse milagre, o futebol também entra nesse cenário, né? E aí, Leandro, você falou da questão que de fato é bizarro. Eu até estava vendo o documentário Anos de Chumbo, né? Recomendo para quem está assistindo a gente aí. No YouTube tem um documentário chamado Anos de Chumbo, tá? E lá fala sobre como se deu, né, a ditadura e o futebol na Argentina, no Chile, no Uruguai e no Brasil, né? E para quem, meu, é inacreditável a gente ter que falar isso, né? Porque tem gente que realmente acha que não houve ditadura, que, enfim. Aí a gente vai entrar num outro assunto, mas só queria focar, eu acho que até para a gente delimitar um pouco a questão, o caso do João Saldanha, né, velho? O técnico João Saldanha, para quem não sabe, principalmente a gente tem muito aluno aqui, o João Saldanha era para ter sido o técnico da seleção brasileira nos anos 70, na Copa de 70, né? E aí o que acontece? Era a época mais
dura da ditadura, né? Desculpa o trocadilho, mas não foi de propósito. Era a época mais intensa de torturas, etc. E o João Saldanha, os militares, a inteligência dos militares descobriu que ele além de conspirar contra o governo militar, o que acontecia? Quando o Brasil fazia excursão para o exterior, ele tibrava, né? Ele meio que tentava, ó, tá acontecendo uma ditadura no Brasil, ele tentava denunciar os militares. E outro ponto que ele tentava ajudar os exilados, né? Então ele fazia o meio campo de mandar dinheiro, né? E os militares descobriram isso, né? Mas E cortar. Tem que levar em consideração que o Brasil tinha sido campeão em 58, campeão em 62 e em 66 caiu na primeira fase. A CBD, que era a CBF da época, né, tomou tanta pancada que o cara que mais fazia crítica à seleção brasileira foi ser técnico, porque o João Saldanha era jornalista, né? Era como se o Galvão Bueno fosse ser treinador da seleção brasileira atualmente. Tenta e, imaginar o contexto disso. E quem era o presidente da CBD era o João Avelange, que depois foi presidente da FIFA, né? Bem, colocou o João Saldanha, que era um cara de esquerda, adepto às ideias comunistas, e é inevitável ele fazer esse jogo com levar a ditadura para os outros países. Ó, o Brasil está tendo uma ditadura, levar documentos, falar que tem gente sendo torturada, porque como era uma ditadura, a imprensa estava censurada, ninguém sabia de nada, né? Isso tem que deixar claro, né? e aí, só acabou que o João Saldanha foi demitido, né? A véspera da Copa, e ele foi convidado, se eu não me engano, pela BBC, né, no contexto, para fazer a cobertura do Brasil na Copa de 70, e os militares barraram o passaporte dele e dificultaram o máximo possível para que ele não conseguisse sequer acompanhar a seleção na Copa de 70, né? E aí, cara, um amigo meu falou, o Percy falou, uma hora é pouco para discutir cenas de futebol, concordo. Talvez a gente não vai dar conta de terminar, mas tranquilo, a gente faz uma parte 2, tá? Até porque a gente vai também quer falar das ditaduras no Chile, no Uruguai, na Argentina, então, quanto a isso, tá tranquilo. E aí o que acontece, cara? No final de tudo, né? O futebol favoreceu o governo militar, né? Porque somou-se, né? A resistência estava destruída nessa época a resistência à ditadura estava destruída. Teve o milagre econômico que coincidiu com esse momento da seleção brasileira nos anos 70, né? E uma coisa importante, o Médici tinha um grande apoio popular na época, né? Se você for pesquisar profundamente essa questão do governo Médici, cara, quando a gente vê pessoas que falam, ditadura, existiu, isso aí, meu, nem não vi, não vivenciei. A gente percebe no contexto do governo Médici que isso realmente aconteceu, porque ele, pelo milagre econômico, né? E o Médici ele fez uma abertura de crédito para a população que, meu, o cara que não tinha geladeira, o cara que não tinha uma televisão, que na época era uma novidade, né? Televisão colorida, né? Ele pôde ter acesso a esses bens, né? Então, é um episódio muito impressionante, né, velho? As coincidências do futebol com o momento político, né? E quando favorece, isso aconteceu na ditadura argentina, que a gente vai comentar talvez depois, o quanto elas se conectam, né, esses momentos positivos do futebol. Infelizmente, na ditadura aconteceu, tanto no Brasil quanto na ditadura argentina, né? Esses momentos que o futebol chegou no ápice, no auge do governo militar, né? Isso aconteceu aqui no Brasil e na Argentina. Pô, só para contextualizar isso aí, o, o milagre econômico em vista do que o Brasil vivia anterior a ele, realmente ele foi um milagre. Se nós fizermos tentar contextualizar historicamente. Mas, tanto que, segundo os dados oficiais, o Brasil não teve crescimento parecido depois dessa época. Só para se ter ideia. Isso tem que ficar claro. E o Médici, por mais sanguinário que ele fosse, ele tinha essa questão do apoio popular, a questão de você poder. A propaganda em torno do futebol foi muito forte, porque nesse governo, com essa questão do crédito, você tinha a oportunidade, as propagandas tinham tinha esse slogan, né?
você tem a oportunidade de assistir a Copa do Mundo em casa. Compre a sua TV, né? É, e isso, os jogadores de futebol faziam esses merchan. Multinacionais faziam isso. Multinacionais que apoiavam o governo militar fizeram propagandas com slogan militares, né? Com slogan da ditadura. É bom deixar isso claro também. Outro detalhe que a gente não pode deixar passar. A comissão técnica da seleção brasileira tinha militares. E, Principalmente na questão de preparar, da questão física dos atletas. Eram todos militares. Principalmente depois da demissão do Saldanha, né? Quando o Zagallo chega todo mundo junto. Não é coincidência, né? Quando o Brasil torna campeão, a própria musiquinha, né? Vamos juntos para frente, Brasil, salve a seleção. Tem a questão do ame ou deixo, né? Que entra nesse contexto. Se você não ama a nossa seleção, você pode ir embora, cara. Porque a seleção representa o nosso país, a seleção representa a felicidade do povo brasileiro, o trabalho do povo brasileiro e assim vai, né? Não é coincidência que depois que o Brasil foi campeão do mundo, tricampeão do mundo, e a imagem que mais circulou pelo Brasil foi justamente o povo entrando no Palácio da Alvorada, a imagem nas revistas do Médici segurando a taça, né? Um ano depois foi criado o quê? O Campeonato Brasileiro. é, E aí eu sempre falo isso, na história não é coincidências, né? Coincidentemente ou não, o Médici era atleticano e o primeiro campeão brasileiro foi o Atlético Mineiro. coincidência, né? Coincidência, É. cara. Coincidência. Vamos falar que é intriga minha, mas ó, é coincidência, certo? Então, só para finalizar isso, o Campeonato Brasileiro na década de 70 ele foi tão perturbador, porque depois que o João Avelange, depois que o Brasil ganha a Copa, o João Avelange sai da CBD, né? E depois aí entra um almirante, que agora me falha o nome, me falha a memória o nome, mas era militar, né? E os militares que passam a organizar os campeonatos brasileiros. Tanto que, se não me engano, em 79, o Campeonato Brasileiro tinha 90 times, cara, ou um pouco mais. O Santos, o Corinthians e o São Paulo se recusaram a participar. Sim. Porque, meu, como que o futebol ia. Como que os clubes iam jogar 93 partidas, né? Como que eles iam viajar? Mas aí depois teve uma política pública de que o governo federal, no caso dos militares, eles que pagavam as estadias em hotel dos jogadores, etc. Então, tá explicado, né? Tá Então, explicado. ou na década de 70, até queria dizer, porque teve um aluno que falou, pô, pelo amor de Deus, fala da Libertadores. Se você analisar, por exemplo, esse contexto, por que que o futebol brasileiro não ganha nada na década de 70 na Libertadores? Né? Primeiro, que qualquer saída, principalmente por conta do Saldanha lá, antes da Copa de 70, né, que divulgava que tinha ditadura no Brasil. Todos os países vizinhos ao Brasil tiveram ditaduras. As ditaduras ocorreram durante a década de 70, né? No meio ou um pouco para o final. O Chile em 73, o Uruguai, se não me engano, é 73 também, e a Argentina é 76. Se você pegar o Independiente da Argentina, por exemplo, ele foi tetracampeão da Libertadores na década de 70. O primeiro time a conseguir ser campeão da Libertadores foi o Cruzeiro, acho que se eu não me engano, nesse período. 74. Não, minto. O Cruzeiro fez 76, cara. 76. E é justamente no ano em que a Argentina tem um golpe militar. Ou seja, agora brasileiro pode ir para lá, porque lá o regime é o mesmo. Aí entra a questão até da Operação Condor, né, mano? Porque Ali, tem aí o ciclo de países militares, civil-militares que só, operam na América do Sul. só para completar, a gente tem pouco tempo, né? Sim, A gente tá com 5 minutos, né? minutos. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos combinar com o pessoal que está assistindo a gente. A gente fecha essa parte do governo militar aqui e faz um segundo tempo de live. Você quer fazer semana que vem, hoje? Como você quer fazer?
como você preferir, porque aí o que acontece? A gente pode fazer hoje mesmo. A gente só para ela e continua. O pessoal que está Já assistindo, algo, vocês querem continuar aqui, continue a live ou encerra? E aí a gente faz uma live parte 2. Vamos ver se o pessoal responde aí, o pessoal ajuda a gente. O Pércio, que está participando bastante, é o Pércio. Dá uma luz aí pra gente. E aí, ô Leandro, só para finalizar, eu acho que você falou bem sobre o contexto do futebol aí dos anos 70, da ditadura militar. Tem um episódio, velho, que até queria encerrar essa primeira parte da live falando dele. Que é, não sei se você chegou a ter contato com o episódio do Didi Pedalada. pô, eu li pouco, deixo para você. Você citou a Operação Condor, Sim, né? E você sabe que a Operação Condor só foi descoberta aqui no Brasil por causa desse Didi Pedalado. O que aconteceu? A Operação Condor já estava rolando, tá? Inclusive, oficiais uruguaios trouxeram 2 pessoas sequestradas do Uruguai para cá, né? E chegou para um grupo para 2 jornalistas que na época era da Veja, o endereço dessas pessoas, onde eles estavam. E esses jornalistas, eles pegaram quase que no flagra, assim, esses sequestrados, esses casal que foi sequestrado no Uruguai, com os oficiais uruguaios e com gente aqui do Brasil, né, com torturadores do Brasil. E aí teve esse Didi Pedalado. Quem era o Didi Pedalado? Foi um jogador, né, que conseguiu, né, depois que ele saiu do futebol, ele começou a trabalhar no DOPS, né, que era, para quem não sabe o que é o DOPS, é um dos instrumentos de tortura aqui no Brasil. E um dos jornalistas que pegou no flagra ali, né, a chegada desse grupo, né, identificou esse jogador. Então o Didi Pedalada, ele foi o jogador, né, um ex-jogador que possibilitou se confirmar, né, que de fato a Operação Condor, que até então era tido como não existe isso, né? Isso aí é coisa da mídia, lembrando o nosso querido presidente, né? Foi confirmada através desse jogador de futebol, né? Então, para você ver como as coisas do futebol e a política estão muito próximas nessa época, né, velho? E para quem nega a ditadura, não sei, acho que ninguém que está assistindo a gente aqui talvez fale que ditadura não existiu, né? Mas são nesses pequenos acontecimentos que a gente percebe que, meu, ela existiu, aconteceu e, né, a história tá aí para contar, né, meu? cara, para a gente, né, consolidar essa questão do Brasil em si, tanto que a Copa do Mundo de 74, aí a gente foi um fracasso para o futebol brasileiro, porque o Pelé não está mais na seleção, até mesmo a administração do futebol mudou drasticamente, porque você tem aí até mesmo um treinador militar, então já foge todo do contexto do esporte e entra para uma questão já mais política. Bem, ó, a gente tem 30 segundos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live e você chama no seu perfil, tá? Beleza. E você chama a galera que não tiver o William, é só ir no perfil dele, que é o @William_Moreira. Aí vocês conseguem acessar por lá. Vai encerrar, certo? Tá, 30 segundos.